e você pensa lá num grupo de 60 máquinas, que tem uma máquina, um operador, um conjunto máquina e operador que performam super bem. E os dados vão contar o que aquela pessoa, o que aquele processo está fazendo de tão bem, de diferente dos outros, que pode ser replicado. Então você não só ataca as perdas, mas você replica as boas práticas. E isso, na minha opinião, é uma jornada e é uma coisa que é só quando você vai aumentando, evoluindo, criando hábito, investindo, trazendo a informação que você consegue chegar nesse nível. E é esse nível, talvez, que faça a diferença em muitos casos. Parar para replicar as boas práticas. E aí entra o que o Brown falou aqui, sobre o consumo energético. Saber que a máquina está gastando muito vai dizer se a máquina, o processo está eficiente do ponto de vista de consumo, mas pode indicar um rolamento que está mal lubrificado na máquina, né? Agora, está gastando menos, o que foi feito naquilo para gastar menos? E por que não pode ser replicado aquilo? Isso é um negócio... Quando a gente trabalha, por exemplo, lá na empresa, lá na Harvard, a gente também trabalha com controle estatístico de processo. A gente fala, coloque alarmes para indicar onde está ruim, e coloque alarmes para onde indicar quando está bom. Porque os alarmes, é dali que vai sair a prescrição das boas práticas para ser replicado. Legal. Eu acho que tem isso que você falou, Túlio, da questão do não analisar só o erro, mas analisar o acerto também. Eu acho que a grande vantagem, quando a gente pensa assim, entendi, mas por que eu devo ter uma cultura de dados? Assim, é porque você acerta mais quando você tem uma cultura de dados. Então, olhar para o acerto é muito importante. No final das contas, o que vai levar uma indústria a adotar uma cultura de dados ou a comprar um equipamento é a possibilidade de ROI. Que aí pode ser porque esse equipamento, pensando na máquina, ou ela produz mais, ou ela produz mais barato, ou ela produz mais rápido. Faz sentido. No final das contas é o ROI. Os dados, por si só, a não ser que você produtize esses dados de alguma forma, que às vezes você pode, por exemplo, vender Você produz uma máquina, vende essa máquina, ela vem acoplada com um software, um aplicativo, e daí para você ter esse software, esse aplicativo que analisa os dados, você paga um valor a mais. Por exemplo, uma forma de você ganhar dinheiro diretamente dos dados. Mas muito do ROI que você vai ter dos dados, ele é de te dar essa orientação do que você fazer. Muitas vezes, para você dobrar o seu lucro, você não precisa vender 2 vezes mais. Você pode só melhorar diferentes áreas da sua empresa em 10% e no final você vê que está tendo 2 vezes mais lucro. Isso acontece, é real. Mas a questão de acertar mais é aquela coisa assim, mas eu vou acertar no quê? A gente já falou aqui da tomada de decisão, que é muito mais inteligente, mais eficiente, mas eu não gosto só de pensar na tomada de decisão, porque aí ela parece uma coisa que você tá só numa dúvida de tipo, sim ou não, vou, não vou, que é uma coisa que é só a decisão final. E não como algo que tá desde o começo da tua estratégia, que tem algo bem mais que acontece antes. Então os dados, por exemplo, nas coisas acertar mais, o que eles fazem? Eles permitem com que você identifique padrões e tendências. Padrões é o que está explícito ali, você começa a ver as coisas em comum. E a tendência é algo que você coloca uma camada de análise mais avançada e você já começa a ter a resposta para aquelas perguntas de para onde eu vou, o que vai acontecer. Isso é muito importante quando você vai traçar uma estratégia, se você já tem uma noção do que vai ser o futuro. Você começa a ter uma operação que você sai da eficácia e entra na seara da eficiência. Então a eficácia é você fazer certo. A eficiência é você fazer certo da melhor maneira possível. Então, esses são os benefícios dados que não vai só para prevenir o erro, mas vai para acertar mais também.